tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, eu tô aqui nesse canal abençoado, canal Na Palavra, e eu tenho a missão de trazer uma palavra para vocês. Deus me ministrou uma palavra já tem algum tempo e nunca dava certo da gente gravar. E pela permissão de Deus, hoje eu tô podendo gravar no dia 5/4/2020, em pleno isolamento mundial. E eu acredito que essa palavra veio em boa hora, em hora oportuna, e é uma palavra principalmente para os jovens e adolescentes. A palavra que o Senhor me deu está na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 14, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Amém? Que é Deus falando com Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Libertar eles da mão do faraó, de uma época, de um tempo grande de escravidão. E Deus levantou Moisés, embora Moisés não se sentisse capaz, que questionasse a Deus, que ele não estava entendendo, não conseguiria falar, porque ele tinha problema de fala. Mesmo assim, Deus, quando Ele quer levantar, Ele levanta, independente das nossas indagações, independente das nossas desculpas. Quando Deus quer, Deus faz acontecer. Então é levantado Moisés, depois de 40 anos cuidando das ovelhas lá, ele foi levantado, chamado para libertar o povo de Israel. E então Deus traz Arão para ajudar Moisés e eles vão libertar aquele povo. Eles estavam numa realidade de escravidão. Eles gostavam de ser escravos? Não, eles não gostavam de ser escravos. Ninguém vai gostar de ser escravo. Mas ao longo da história me mostra que eles estavam acostumados em serem escravos. Eles estavam acostumados com aquela rotina de levantar, de servir, de trabalhar até virada do sol e todo dia a mesma coisa. Enfim, eles estavam acostumados. Isso é o que acontece com a maioria dos adolescentes. Como é conhecida a adolescência? A aborrecência, a fase de aborrecer, a fase de questionar, de questionar o que antigamente os pais falavam e pra gente era tido como certo. Na adolescência a gente questiona, quer saber o porquê, muitas vezes desobedece, sem mesmo perguntar, e é tida como uma fase difícil. E é a fase da murmuração. Não está satisfeito com nada, não está satisfeito com o tempero da mãe, não está satisfeito com a escola, com os professores, pode mudar os professores o ano todo, nenhum é do jeito que ele acha que deve ser, não está satisfeito com nada ao seu redor, acha que a vida é triste. Muitos adolescentes aí depressivos, enfiados na internet e digitando a sua insatisfação em todo canto. E por mais que esteja insatisfeito, não busca mudança. E pior de não buscar é não aceitar a mudança. Não procura um estágio, mas reclama da situação financeira dos pais, não procura um emprego, não procura um curso, uma especialização, não querem mudar de ministério na igreja, servir em um outro lugar, mas reclama do lugar onde está, reclama de muitas vezes não ter oportunidade na igreja que está, mas o próximo, o vizinho, às vezes nem sabe que ele é cristão, na escola principalmente. Então murmuram, mas sem ter um motivo, um porquê. Então, Moisés, vamos voltar para a história da Bíblia. Moisés foi libertar aquele povo. E o que aconteceu? Moisés foi questionado o tempo inteiro, a liderança dele, e levou um povo murmurador o tempo inteiro. O povo murmurava, chegou ao ponto de Deus questionar Moisés. Até quando eles vão murmurar? Será que eles não estão vendo o que eu tenho feito? Aquele povo viu coisas que Deus fez que talvez nunca mais vai se ver.
Eles viram a casa deles ser guardada das pragas do Egito. Eles viram o Egito sofrer com as pragas e a casa deles serem guardadas. Eles viram chover comida do céu. Coisa que eu posso orar aqui no meu quarto e alguém vir bater na minha porta e trazer a comida, sem eu ter pedido. Mas chover literalmente do céu, dificilmente. E eles reclamavam que estava chovendo a mesma coisa. Eles viram o mar se abrir assim, frente a frente, e ainda assim eles procuravam motivo para murmurar. E às vezes é o que a gente faz, a gente não tem o porquê, mas a gente procura um motivo para murmurar. E aí disse o Senhor: até quando eles vão me provocar, apesar dos sinais que eu tenho feito? Deus tem motivo, tem porquê provar alguma coisa para ninguém? Não tem, ele não tem que provar que ele é Deus. Ele não tem que provar que ele faz milagres, ele não tem que provar nada para ninguém. Naquela época lá, Jesus não tinha morrido ainda, eles não tinham a Bíblia. Mas ainda assim, ele não tinha que provar nada para ninguém. Eles acordavam todo dia com vida, eles estavam saindo das mãos do faraó, não tinha que provar nada para eles. E ainda assim, Deus provava. Era e é misericordioso. E continuava aquela mania de murmuração. Por que mania? Você já passou algum tempo com alguém murmurador? Com alguém que gosta de reclamar da vida? Vou trazer pra mim. Minha família é murmuradora. Minha infância, eu cresci ouvindo murmurações todos os dias. Então, pra mim é muito fácil a questão da murmuração. Mas depois do meu encontro com Jesus, o que eu procuro fazer? O que é que Deus, na hora que eu quero murmurar, eu tenho que trazer a esperança, trazer à memória o que Deus fez por mim, para ver se eu tenho motivo de murmurar. E a maioria das vezes não, a murmuração tá na minha cabeça. E aí eu evito a murmuração. Mas se você já teve a oportunidade de ficar do lado uma horinha com uma pessoa que é murmuradora, é muito chato. A pessoa começa a reclamar de tudo. E por mais que você tenha acordado bem, por mais que você tenha acordado disposta e alegre, você começa a sentir angústia, começa a ficar triste, começa a não saber de onde vem aquela tristeza e começa a ser inconsciente a sua vontade de murmurar também. Você sai dali pesado. Então, por que a gente, sem consciência, ou às vezes conscientemente, acha que a nossa murmuração vai mover o coração de Deus, vai fazer Deus se levantar do trono e ouvir a nossa murmuração, ouvir as nossas reclamações? Ele deve olhar de lá de cima e dizer: não preciso provar nada pra você, não preciso fazer nada por você, e eu faço, e você tá reclamando. Hoje a gente não vê esses sinais, mas os sinais que eu citei aqui agora, mas ainda assim ele não precisa provar. Muito pelo contrário, depois do que ele fez com o único filho dele, que entregou Jesus por nós, pelos nossos pecados, ele não podia fazer mais nada pra gente. E ainda assim, todos os dias a gente acorda, todos os dias a gente acorda com fôlego de vida, a gente acorda com saúde. Se você tá vendo esse vídeo, Deus provê todos os dias recursos. Então, Deus tem guardado muitas vezes nós cristãos, e ainda assim nós arranjamos o que murmurar. Se a murmuração não nos atinge de forma positivamente, por que a gente pode achar que a nossa murmuração vai agir em Deus de forma positivamente? A murmuração é tida e é como ingratidão. É uma ingratidão a murmuração. A Bíblia diz que Deus vai julgar a murmuração. Vamos lá, em 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e perecerão pelo destruidor. Os murmuradores perecerão pelo destruidor. E quem é o destruidor? A murmuração é ingratidão, é esquecimento dos prodígios e maravilhas de Deus. Deus ouve as nossas murmurações o tempo todo. Ouve. Nós, humanos, nós não aguentamos uma goteira o tempo inteiro quando a gente vai dormir, gotejando ao nosso lado. É um barulho pequenininho, mas que tira a nossa paz, que não nos deixa dormir.
Então, por mais pequena que seja a nossa murmuração, não move o coração de Deus para que veja a nossa realidade. Muito pelo contrário, ele move o coração de Deus a nossa gratidão, a nossa forma de agir, de falar, de expressar a nossa fé. Então, naquele tempo, embora todas as murmurações, Moisés intercedia por aquele povo. Moisés pegou amor, Moisés abraçou o plano do Senhor, e toda vez que havia essa murmuração, Moisés ia lá e intercedia pelo povo. Hoje não temos um Moisés que interceda por nós, mas temos o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por mais que às vezes a gente nem saiba o que a gente está orando. O Espírito Santo está clamando por nós. E ainda assim, Deus age com misericórdia. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Então, que a gente aproveite esse tempo de isolamento, esse tempo que veio a calhar para essa pregação, ao meu ver, porque é um período que nos leva a murmurar muito. Vamos voltar aos adolescentes, né? A gente estava reclamando de ir para a escola, de ter que ir para a igreja, de estar cansado, de reclamar que nossos pais não nos dão atenção, enfim, várias coisas para murmurar. Às vezes, eu não estou pedindo para você ser hipócrita, de não murmurar com razão, de estar passando uma dificuldade e de clamar e de falar. Não é isso. Eu estou falando da murmuração que não tem sentido e que é repetida às vezes. Então, às vezes, aquilo que a gente murmurava, a gente sente falta nesse período de isolamento. E muita gente está sentindo isso. Reclamava de ir para a escola, de ter que levantar cedo. Hoje, reclama porque não tem lugar para ir. Reclama porque os pais não tinham tempo. Hoje, reclama porque está ficando demais com os pais. É um vício de murmuração que, vamos pensar, aquele povo que Moisés estava levando tinha vários anciões, mas também tinham vários adolescentes e várias crianças. Então as crianças veem a murmuração dos anciões, os adolescentes veem e vão aprendendo isso e vai levando uma geração de murmuradores. Porque é isso que vai se vendo. E essa época Deus tem separado incrivelmente para a gente perceber as pequenas coisas que faziam a gente reclamar, que faziam a gente murmurar, e que a gente pode sentir falta lá na frente. Deus preparou também para ajudar Moisés na libertação do povo, Arão. E Arão, todo mundo sabe que ajudou Moisés, não sei o quê. E tem algumas pregações que pode passar batido uma pessoa nessa história toda, que foi muitas pregações que eu vi passam assim desapercebido, não dão um valor, até porque a Bíblia não enfatiza aí. Que foi em um dado momento da história, Moisés precisava erguer o cajado e ficar com o cajado erguido para que o povo não perdesse a guerra. E nessa passagem, diz que o braço de Moisés cansava e quem estava ao lado dele, o que é que fazia nesse momento? Segurava o braço de Moisés para que continuasse erguido e que o povo pudesse vencer a batalha. E em muitas pregações passa meramente como um segurador de braço. Só isso. E independente de fama, independente de aplausos, de méritos, muitos pastores precisam de mais adolescentes como que estejam ali para ajudar, não para murmurar da situação da igreja, do que tem acontecido, que entendam a soberania de Deus, que Deus não cai uma folha da árvore sequer, se não for da permissão dele, e que estejam mais dispostos a segurar os cajados, de dizer: pastor, eu tô com você, mãe, pai, tô com você, e ser mais otimista, ser mais ajudador,
não sei se vocês assistem, mas vou relacionar um desenho animado. Era Bob Esponja. Quem assiste sabe que Bob Esponja não vê dificuldade em nada, ele vê coisa boa em tudo. Ele tá feliz independente do que esteja acontecendo, e ele é muito ajudador. Então eu vejo ele assim como se você for assistir as coisas com uma visão espiritual. Eu acho muito parecido. E muitos adolescentes, muitos de nós, somos quem? Lula Molusco. A gente reclama, a gente murmura o tempo inteiro, nada tá bom, nada satisfaz. O pastor pode plantar bananeira em cima do altar e ainda assim não é da satisfação dos jovens de hoje em dia. Então que a gente possa, nesses tempos de reclusão, orar, buscar o Senhor, a maneira de ser menos murmuradores e mais agradecidos pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha te abençoado.